Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Assistente Administrativo UFES 2023, já estamos aqui na parte 8. Vamos falar de arquiviologia. Então, sem enrolação, vamos lá. Introdução à arquiviologia, vamos entender aqui, primeiramente, o conceito de arquivo. O arquivo pode ser um conjunto de documentos acumulados ali, né, por uma pessoa física, privada, uma pessoa pública, privada, por uma família. Um conjunto de documentos que foram guardados ali. Pode ser também uma instituição que tem a finalidade de cuidar, né, custodiar, de processar e de conservar um documento. Então pode ser um conjunto de documentos acumulados ou uma instituição que cuida, armazena e processa esses documentos. Pode ser também uma instituição onde funcionam os arquivos ou um móvel destinado à guarda dos documentos. Todos esses termos aí significam arquivo, ok? Se aplica o conceito de arquivo. Muito bem, vamos ver que tipos de arquivos. Existem os arquivos administrativos. Esses são arquivos decorrentes do exercício de atividades meio. Atividades meio não são as atividades fins da administração. Não são as principais atividades, são atividades ali administrativas necessárias para realizar as atividades fim, ok? Ela é uma expressão contrária a um arquivo técnico, que o técnico tem a ver com a atividade fim, beleza? O arquivo central é responsável pela normalização dos procedimentos técnicos aplicados aos arquivos de uma administração, podendo ou não assumir a centralização do armazenamento. Também é chamado de arquivo geral. Em alguns países, a expressão é designada como arquivo nacional. Então, o arquivo central vai normalizar, trazer normas, procedimentos técnicos para a aplicação aí e o cuidado dos arquivos da administração. Um arquivo corrente é um arquivo cujo o uso é muito frequente, ok? Então, conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é um objeto de constante frequência pela entidade que a produziu. Então, você precisa ter acesso constante nesses arquivos. Então, se você pensar em que lugar esse arquivo deve estar, próximo de você, se você vai usá-lo muito, ok? Então, chamado corrente. O arquivo chamado de segurança são cópias, né, dos arquivos originais. Cópias arquivadas em local diferente, né, diverso dos respectivos originais, porque se der BO no original, vai ter uma cópia. Então, esse é de segurança. O especializado são os arquivos que estão organizados de acordo com a função, com a natureza, com a atividade, com a entidade, com o tipo, ou seja, de acordo com especialidades daquele arquivo. O arquivo intermediário são um conjunto de arquivos originários, eles são originários dos arquivos correntes e têm uso pouco frequente. Lembra que os correntes, eles têm um uso muito frequente, mas os intermediários são aqueles que se originam dos correntes, e esses não têm um uso muito frequente, aguardam nenhuma destinação. Tem um arquivo permanente, são documentos preservados em caráter definitivo em razão do seu valor. O documento é tão importante que tem que ficar ali guardado para sempre. Arquivo público, que aí tem a ver com a entidade pública, pode ser um governo, um estado e tal, tudo que for público. E tem o arquivo técnico, que é o contrário do arquivo administrativo, pois são documentos ali relacionados à atividade fim de uma instituição. É a expressão usada em oposição ao arquivo administrativo. Então, esses são os tipos de arquivos que nós temos aí. Principalmente que cai bastante, arquivo circulante, corrente, né, permanente, especializado. Então, precisamos estar atentos a isso. Ciclo vital dos documentos. Temos aqui algumas definições importantes. Documentos, o que são documentos? Unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou formato. Então, é um lugar onde você vai guardar a informação. Fundo, conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Ou seja, um conjunto de documentos é um fundo, que também é sinônimo de arquivo. Lembra que a gente falou isso? Fundo e arquivo são sinônimos. Existem fundos que são chamados fundos abertos,
que novos documentos podem ser acrescentados e fundos fechados. Em geral, não se pode mais acrescentar documentos, pois a entidade produtora encerrou suas atividades. Então, fundo aberto pode adicionar novos documentos, fechado não pode. Valores. Valor administrativo é o valor que um documento possui para a atividade administrativa de uma entidade produtora, na medida em que informa, fundamenta ou prova seus atos. Então, o valor administrativo tem a ver com os atos da empresa. E se aquele documento tem um valor administrativo, ele vai informar, vai fundamentar ou provar os atos que a empresa realizou. Tem o valor fiscal também, né? Que é o valor atribuído a documentos ou arquivos para comprovação de operações financeiras ou fiscais. Tem aqui o valor, ficou aqui separado, mas o valor informativo, que é o valor que um documento possui pelas informações nele contidas, independentemente do seu valor probatório. O valor legal, o valor que o documento possui perante a lei, para comprovar um fato, um direito. O valor permanente, que é o valor probatório ou valor que justifica a guarda permanente do documento, também chamado valor arquivístico ou valor histórico. O valor primário, que é o valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter a entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. O valor probatório, que é o valor intrínseco que permite que um documento seja utilizado ali como prova legal. O valor secundário é um documento em função do interesse, né, que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista que a sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. Então, esses são os valores aí dos arquivos, ok? Temos agora aqui os princípios, né? Os princípios da arquiviologia. Primeiro princípio é a organicidade, relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Então, é a relação entre os documentos do arquivo com atividades da entidade produtora. Isso se chama organicidade. Unicidade. Independentemente de sua forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivos conservam seu caráter único. Okay? A indivisibilidade. Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Então, você deve manter ali essa indivisibilidade, não pode adicionar, quebrar, eliminar sem que seja ali autorizado. Cumulatividade. O arquivo é um formato progressivo, natural e orgânico. Você vai acumulando ele, né? Reversibilidade. Todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido se necessário. Respeito à ordem original. O arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que produziu. Ou seja, o arquivo tem que respeitar ali aquela ordem original e dar continuidade, né? Inalienabilidade ou imprescritibilidade. Proíbe a transferência de propriedade dos arquivos públicos a terceiros, assim como também afirma que o direito público sobre os seus arquivos não prescreve e termina com o tempo. A universalidade. Cabe ao arquivista, antes de tudo, entender o contexto daquele documento e as relações criadas entre ele e o seu fundo, que é o grupo de documentos, né? Que é o arquivo. Proveniência territorial ou territorialidade. Documento deve sempre ficar o mais próximo possível do local onde foi produzido, exceção feita aos documentos derivados de operações militares ou representações diplomáticas, justamente pelas suas particularidades geográficas. Pertinência territorial. Os documentos devem ser transferidos para o local com o qual o conteúdo está relacionado. Pertinência temática. Os documentos devem estar reclassificados aí por assunto, sem levar em conta a proveniência e sua classificação original, ou seja, deve organizar por temas, por assunto. Autenticidade. Os documentos não sofreu qualquer tipo de alteração, corrompimento ou adulteração, não garante aí a veracidade.
apesar de ser autêntico, mesmo sem, mesmo sem sofrer alteração ou corrompimento, ele pode ser também inverídico, né? A veracidade tem a ver justamente que serve para garantir que o conteúdo ali presente é real, reflete a verdade dos fatos. Então a questão pode vir dizendo que um documento autêntico, ele pode ser verdadeiro, obrigatoriamente é verdadeiro, nem sempre, pode ser falso, ok? As informações ali podem não ser verdadeiras. Interrelacionamento é a relação entre o documento e o fundo. O documento tem que estar ali porque tem a ver com o arquivo, né? Com o grupo de os outros documentos que tem ali. Então, esses são os princípios da arquiviologia. Agora vamos falar, galera, de classificação de documentos. Existem algumas classificações aí que a gente vai analisar. Quanto ao gênero, que pode ser escrito ou textuais, né? São os documentos aí manuscritos, datilografados ou impressos. Os cartográficos, que possuem formatos e dimensões variáveis, contendo representações geográficas, arquitetônicas e ou de engenharia, plantas, perfis. Os icográficos são documentos em suportes sintéticos, em papel emocionado ou não, contendo imagens estáticas, fotografias, diapositivos, desenhos, gravuras. Os filmográficos são documentos contendo imagens em movimento, os filmes, né? Os sonoros, documentos contendo aí áudios como existem fonográficos, né? Como discos, fitas e etc. Quanto à espécie, nós temos aqui a configuração que assume o documento de acordo com a disposição e a natureza das informações. Como a gente já estudou, pode ser uma ata, uma carta, um boletim, um decreto, um filme, um folheto, uma fotografia. Todos esses são documentos. Quanto ao tipo, é a divisão especial documental que reúne documentos por suas características comuns no que diz respeito à fórmula democrática ou diplomática, natureza do conteúdo ou técnica do registro. Boletins de ocorrência, cartas precatórias, cartas régias, cartas patente, decretos-leis, são aí os tipos de documentos, ok? Quanto à natureza, tem os documentos chamados ostensivos ou ordinários, que são documentos que não prejudicaria a administração se forem divulgados, e os sigilosos, que são aqueles que, por natureza, devem ser restritos, né? E, portanto, requerem medidas especiais aí para cuidar deles e para guardá-los, ok? Teria algum prejuízo aí a sua divulgação. Quanto à categoria documental, tem os normativos de cumprimento obrigatório, os enunciativos são aqueles opinativos, né, que dão opiniões sobre alguma coisa, esclarecem questões de outros documentos, ou de assentamentos são registros sobre fatos ou ocorrências. As atas, os termos, autos de infração são registro aí de fatos que ocorreram, ok? Comprobatórios são documentos aí dos assentamentos, comprovando, por exemplo, certidões, translados, atestados, isso aqui vai comprovar alguma coisa. De ajustes, documentos pactuais, né, como convênios, contratos, que vai ter ali os acordos entre as pessoas. Correspondências, que são aí os memorandos, as mensagens, editais, que tem como ideia ali transmitir alguma informação. Derivam de atos normativos, determinam suas execuções. Classificação também aqui de documentos dispositivos, essa classificação de Manuel Vasques, que enquadram-se aqui nos documentos normativos, de ajuste e os de correspondência. Testemunhais são aqueles que acontecem após o cumprimento de um ato dispositivo, podem ser de assentamento ou de comprovação. E os documentos informativos, por último, temos os documentos que esclarecem e elucidam aí outras questões, são chamados enunciativos. Que são algumas classificações, algumas a gente pode seguir pela lógica e outras a gente vai entender melhor quando estivermos respondendo questões aí. Tem dois termos aqui importantes, a diplomática e a paleografia. Existe uma diferença entre eles. A diplomática, ela tem a ver com o estudo da estrutura formal e autenticidade do documento. Já a paleografia estuda a escrita, a manuscrita antiga, né, suas formas e variações. Então, a diplomática tem a ver com a estrutura formal do documento
E a paleografia estuda a escrita manuscrita antiga, suas formas, variações, as formas antigas de escrever, né? O foco aqui na diplomática são nos elementos intrínsecos, no corpo do texto, né? E o foco nos elementos extrínsecos é aqui na paleografia, ok? Aqui temos alguns contextos históricos, mas isso eu creio que não vai ser cobrado. Bom, aqui temos novamente aquelas definições de documentos correntes, intermediários e permanentes, de acordo com a Lei 8.159 de 1991. Lá no artigo 8º diz o seguinte: consideram-se documentos correntes aqueles que, em seu curso, mesmo sem movimentação, são objetos de consulta frequente. Como falamos, objeto ou documento corrente tem o uso frequente. O chamado documento intermediário é aquele que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, eles estão ali numa fase intermediária. Ele não é de uso corrente, então ou ele vai ser eliminado ou ele vai ser guardado aí de forma permanente. E os permanentes são um conjunto de documentos de valor histórico, probatório, informativo, que deve ser definitivamente preservado. São esses três tipos aí de documentos que são importantes: correntes, uso frequente; intermediários, o uso dele não é tão frequente, ele vai ser guardado para ou eliminar ou guardar permanentemente. E os permanentes são aqueles que são guardados aí por toda a vida, porque eles são muito importantes. Temos aqui um quadro que fala da idade, né? Do documento, da frequência, do local. Os documentos, os arquivos aqui correntes, são de primeira fase, são primeira idade ali, a produção deles, né? Isso quer dizer que eles têm uso frequente, tem que estar próximo ao usuário, tem que ser restrito ao produtor. A relevância é essencial para a administração, porque você vai estar usando direto. O valor é o valor primário ali, um valor legal e fiscal, e tem fins administrativos. E tem fins aqui administrativos. Já o documento intermediário, ele chama de segunda fase, porque se o documento não é tão recorrente, não tem um uso tão frequente, ele está ali na fase intermediária, que ele pode ou ser eliminado ou ir para o permanente, ok? É um pouco mais distante do usuário, que não usa direto, é restrito ao produtor ou a quem for autorizado, é importante para a administração, tem valor legal e fiscal. Também os fins são fins administrativos. E o arquivo, chamado arquivo permanente, é de terceira idade ali, onde já passou pelas fases, né? Pouco frequente ou raro usar, né? A frequência de uso, é de fácil acesso ao público geral, né? O acesso é importante para a sociedade, o valor dele é histórico, probatório ou informativo. E para os fins científicos, sociais, diferente dos fins para os quais foi produzido. Que o objetivo aqui desse permanente é que ele prove alguma coisa ali que aconteceu. Temos aqui as fases de gestão documental. São as fases de produção, que é onde o documento foi criado, né? Racionalização na criação do documento, otimização dos recursos, a escolha criteriosa dos equipamentos e pessoas empregadas no processo. Depois que o documento é produzido, vem a utilização, que é o fluxo percorrido pelo documento no cumprimento de sua função administrativa. Armazenamento após o encerramento e atividades de protocolo, expedição, organização e arquivamento. Então, produção, utilização, depois vem a avaliação e destinação. Estabelecimento de prazo para guarda final ou eliminação periódica ou transferência e recolhimento de documentos para seus respectivos arquivos. Então, depois que você utiliza, aí você vai verificar. Vai eliminar, vai guardar, onde vai ser guardado e assim vai. Então, essas são as três fases aí documental, né, de gestão documental: produção, utilização e avaliação. Isso cai, né? Eu vou trazer questões aqui, vocês vão ver. Atividades de gestão de documentos, chamada classificação
destinação, seleção, ou classificação, avaliação, seleção e destinação, como já vimos. Classificação aqui, objeto. Classificação aqui, o objeto principal de agrupar, o objetivo principal de agrupar, né, os documentos ali, de acordo com algum critério. A classificação deve ocorrer no protocolo e utiliza esse método aqui de classificação de Schellenberg, não sei como é que pronuncia. A avaliação é o processo de análise do documento do arquivo, o documento já está arquivado, né? Que estabelece os prazos de guarda e destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Então, você vai avaliar ali. A seleção é a separação física dos documentos de acordo com sua destinação, apontando a tabela aí pela tabela de temporalidade. E a destinação é a decisão com base na avaliação quanto ao encaminhamento de documentos para guarda permanente, descarte ou eliminação. Então, esses são aqui os processos, né? Atividades aí como classificação, avaliação, selecionar e destinar. Instrumentos de gestão de documentos tem um plano de classificação e a tabela de temporalidade. O plano de classificação serve para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido no órgão, você vai utilizar ali os critérios para classificar, e a tabela de temporalidade é um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina os prazos e condições de guarda, tendo em vista transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. Então, esses são aqui alguns pontos importantes sobre arquiviologia. É interessante que a gente responda bastante questões, porque aqui é um resumo, né? Eu trouxe todos os aspectos da arquiviologia, porque é muito grande, mas eu tentei trazer aqui aquilo que eu vi nas questões e que vou trazer também aqui nas questões da banca Instituto AOCP. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.